Olá! Vamos então dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Jonas. E, como nós vimos na aula anterior, muitas vezes as pessoas acreditam que essa é apenas uma lenda, uma história, e não sabem que na verdade é uma história que está na palavra de Deus, na Bíblia. Quando falamos de Jonas, muitas vezes as pessoas que nem mesmo conhecem a Bíblia dizem: "Ah, Jonas e a baleia?" Tudo que se sabe sobre essa história muitas vezes se reduz a isso: Jonas e a baleia. Na verdade, a Bíblia nem sequer se refere ao nome de baleia, mas simplesmente de um grande peixe. E o livro de Jonas conta uma história que fala muito além de um homem e um peixe. Na verdade, o livro todo tem apenas 2 versículos que falam sobre o peixe. Mas, infelizmente, a história acaba sendo reduzida só a isso. Por isso que o nosso desafio é vermos mais coisas que a palavra de Deus nos traz, mais lições que a palavra de Deus nos traz neste livro. Afinal de contas, por que será que Deus deixou essa história na sua palavra para que nós pudéssemos ler, estudar e compreender? Com certeza é para nos ensinar muitas coisas. E como nós vimos na aula anterior, Jonas foi chamado por Deus para uma grande missão. Vai à grande cidade de Nínive para falar para eles que a maldade deles subiu até mim. O cheiro da maldade deles subiu até mim. E Jonas não quis fazer isso. Por que Jonas não quis fazer isso? Porque os assírios eram um povo cruel e inimigo de Israel. Nós vimos na aula anterior as crueldades que o povo assírio fazia. Então Jonas não queria que aqueles homens se salvassem, que eles se arrependessem, que Deus tivesse qualquer tipo de misericórdia sobre eles. Então ele se nega a ir até Nínive e ele vai exatamente para o lado oposto. Ele desobedece ao Senhor. Para ele era muito difícil ver homens maus sendo alvos da misericórdia de Deus. E isso não é uma coisa que somente Jonas sente, na verdade. Muitas vezes nós também, quando vemos alguma pessoa que cometeu um grande crime na cadeia, dizer que se converteu, nossa primeira atitude muitas vezes é: ah, imagina, como se a misericórdia de Deus não pudesse alcançar essas pessoas também. Ou como se nós, de fato, fôssemos de muito diferentes daquelas pessoas. Talvez isso choque você. Ei, peraí, eu sou muito diferente sim de alguém que cometeu um crime bárbaro. Mas para Deus, todos nós somos pecadores, todos nós somos alvos da graça e da misericórdia dele. Ele pode salvar qualquer pessoa que ele queira. Então, Deus, ele é misericordioso, e para Jonas era muito difícil aceitar isso. Por isso ele desobedece a Deus. Ele tenta fugir da presença de Deus. E ele, na verdade, demonstra com isso não conhecer de fato o Deus a quem ele serve e ama. Esse Deus que hoje nós vamos ver 3 características que por si só seriam impossíveis da gente fugir da presença dele. A primeira dessas características, desse atributo que Deus tem, Deus é um ser onipresente. O que quer dizer isso? Eu lembro ainda das minhas aulas lá na escola dominical, quando eu era pequenininha, e que eu ouvia a professora dizendo essas coisas pra gente, que Deus era onipresente, onipotente e onisciente. Jonas tentou fugir de um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Ele é onipresente, ou seja, Deus estava tanto em Jope, quanto em Tarsis, quanto em Nínive, quanto em qualquer parte. É uma loucura Jonas pensar que podia fugir da presença de Deus. Deus não é limitado a um espaço e a um lugar. Deus está em todos os lugares. E aonde Jonas fosse, lá Deus estaria. Ah, mas isso é muita bobeira do Jonas mesmo. Como ele pôde não pensar isso? Na verdade, muitas vezes nós achamos que estamos num lugar em que Deus não está nos vendo. Nós muitas vezes podemos cometer algum pecado e pensar: ah, mas aqui ninguém está me vendo, mas Deus está te vendo. O grande pulo na vida cristã é quando os nossos filhos, por exemplo, entendem que Deus está onde eles estiverem, vendo tudo que eles fazem, independente da mãe ou pai estar vendo, Então,
Jonas pensa, eu vou sair daqui e vou para Tarsis. Isso é a mesma coisa de que Deus mandar a gente ir para o Rio de Janeiro e nós pegarmos um navio para a Austrália, né? Distante, achando que lá na Austrália Deus não vai nos encontrar. Afinal de contas, ele nos mandou para o Rio de Janeiro. Então, ele deve estar lá pelo Rio. Não, Deus está em todos os lugares e é uma loucura de Jonas e é uma loucura nossa achar que podemos fugir da presença de um Deus onipresente. E Deus também é onipotente. Deus tem o poder para realizar tudo o que Ele quer. Todos os seus propósitos. Deus tem todo o poder para fazer cumprir os seus propósitos. Então, Jonas estava tendo uma estratégia ali para deixar de cumprir o plano de Deus. Ele quer que eu vá para cá, eu vou para lá, né? E aí os planos dele não poderão se cumprir. Isso é também uma grande bobeira. Mas nós também somos muito bons em fazer bobeiras, não é? Muitas vezes nós temos estratégias que nós acreditamos que vão dar um jeito das coisas acontecerem da forma como nós queremos. Deus está me mandando fazer isso, mas se eu fizer aquele outro jeito, e aí vai dar tal coisa, vai dar tudo certo no final. Então nós também acreditamos que temos o poder para dirigir as coisas, para fazer com que elas aconteçam da nossa forma. É uma grande bobeira isso, nós não podemos fazer isso. Por exemplo, Deus nos convoca à unidade em Cristo, a sermos um. E muitas vezes nós queremos estar numa igreja longe de determinados irmãos. Aqueles ali eu não preciso conviver, não preciso cumprimentar. Não adianta. Deus, quando nos manda ser um, Ele vai nos atormentar. O nosso espírito vai ficar ali realmente nos confrontando, até que nós possamos realmente ser um com aquele outro irmão. Ou às vezes nós temos problema em uma igreja, mudamos de igreja achando que nessa outra igreja eu começo de novo e deixa para lá aquela outra. Mas não é assim. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai atrás daquele que é seu filho e ele faz ele tomar consciência do seu erro e retomar as coisas. Então, não adianta nós queremos ter estratégias de fugir de um Deus onipotente que realiza tudo o que ele quer. E a terceira característica desse Deus é que Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Procurar fugir de um Deus onisciente é pura insensatez. Salmo, capítulo 139, a partir do versículo 7, diz assim: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Trevas, luz, Deus vê, enxerga e conhece todas as coisas. Por isso, nós acreditarmos que podemos nos esconder de um Deus que sabe todas as coisas, que conhece as nossas motivações, que conhece o nosso coração, é pura insensatez. Muitas vezes nós ficamos como aqueles bebês, né, que colocam a fraldinha no rosto e falam, achei, né? Eles acham que estão se escondendo da gente simplesmente porque eles não estão nos vendo. E nós muitas vezes agimos assim com Deus. Acreditamos que nós vamos dar um jeito de fazer as coisas pelas nossas próprias mãos. Mas quem pensa assim, não conhece de verdade o Deus a quem serve. Nosso Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Tudo o que Ele quer, Ele realiza. E Jonas foge então. Abra a Bíblia em Jonas capítulo 1, os versos de 1 a 3. Diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor.
Vejam que interessante algumas coisas que a palavra de Deus traz aqui para nós. E é maravilhoso, nós sempre temos isso em mente, que nada na Bíblia está por acaso, né? Nenhuma informação, nada é ao acaso. Em todas elas nós podemos aprender algo. Por isso, vamos olhar com detalhes para esse texto, porque eu tenho certeza que cada detalhe aqui vai nos ensinar algo. No versículo 2 diz assim: vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Vejam que Deus não diz para Jonas: olha, daqui a 3 meses eu quero que você vá para Nínive. Não, a ordem dele era para que naquele momento ele cumprisse. Deus tinha um propósito para que Jonas nem ficasse pensando, era para cumprir. Vai lá para Nínive e faz aquilo que eu estou falando, né? E ele fala a grande cidade de Nínive, uma grande cidade, como nós vimos, a capital da Síria, uma cidade com comércio, uma cidade que era bem vista, né, assim, enquanto potente para o mundo daquela época. Vai à grande cidade de Nínive. Mas, veja só, prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Ela era uma grande cidade, mas não era a grandeza dela, o poderio dela como uma cidade comercial, uma cidade politicamente forte, que estava subindo até Deus. A maldade daquele povo estava subindo até ele, né? O cheiro daquele pecado, daquela podridão, era isso que estava chegando até Deus. Porque Deus, ao contrário de nós, ele não vê o que está no exterior, mas ele vê o que tem no interior. Nós poderíamos enxergar aquela cidade como uma grande cidade, próspera, mas Deus estava vendo o grande pecado que havia ali. E ele manda então Jonas ir para lá. E por 2 vezes, aqui no versículo 3, nós vemos que Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. E depois, no final do versículo, diz, fugindo da presença do Senhor. O objetivo de Jonas era claro, fugir da presença do Senhor. Eu não quero ir para Nínive, eu vou para Tarsis, fugir da presença do Senhor. E vejam um detalhe importante aqui, que às vezes a gente passa por cima. Jonas foi lá, descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele. Jonas investiu na sua fuga. Jonas pagou o preço da sua fuga. E nós também, muitas vezes, nós dispomos dos nossos recursos para desobedecer a Deus. Nós abrimos mão, né, de recursos financeiros, de recursos físicos, para fazer aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus. Nós pagamos esse preço. E essa passagem que Jonas pagou aqui vai custar caro para ele. Ele vai ser cobrado, né, desse investimento que ele fez para fugir para Tarsis, uma cidade a 4.000 quilômetros de distância de Jope. E ele ali desce para o navio. Vários pregadores citam isso, né? Que ele desceu para Jope, ele desceu para o navio, depois nós vamos ver que ele desceu para o porão do navio. Jonas vai descendo degraus, né? Querendo se distanciar da vontade de Deus, e isso tudo vai vir para ele de uma maneira muito ruim, vai voltar para ele de uma maneira muito ruim, né? E aí, no verso 4, nós vamos ver uma importante palavra. Mas o Senhor. Bom, até agora nós estamos vendo Jonas fazendo o seu caminho, né? Ah, eu não quero ir para lá, eu vou descer, eu vou lá para aquela cidade portuária, eu vou comprar minha passagem, eu vou entrar no navio e eu vou para Tarsis. Mas o Senhor. Essa é a grande questão. Mas o Senhor. Nós muitas vezes estamos agindo no automático. Nós estamos ali, ó, fazendo as coisas, achando que dessa vez tudo vai dar certo, porque foi do jeito que eu pensei. Mas o Senhor. Deus vem e interrompe a conversa, né? Deus vem e faz
as coisas andarem da forma como Ele quer que ande. Então, aqui no versículo 4 diz: mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Em outras traduções, a gente vai ver que veio uma grande tempestade. A verdade é que Jonas foge de Deus, mas Deus não deixa Jonas escapar. Deus lança sobre o mar um grande vento, uma grande tempestade, uma tempestade violenta. Se Jonas se recusa a ir para uma grande cidade, então ele vai ter que se ver dentro de uma grande tempestade, né? E quando a gente fala de uma grande tempestade, gente, realmente ela deve ter sido bem grande. Os marinheiros, eles se assombraram com essa tempestade. No versículo 5 diz: então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus. Marinheiro que é marinheiro, está acostumado com chuva, né? O meu marido gosta de pescar e ele já foi muitas vezes tomado por uma chuva grande no mar. Eles já sabem como fazer, pegam um barco, vão se esconder atrás de uma ilha. Eles têm as formas deles lidarem com aquela chuva. No entanto, nós estamos vendo aqui na palavra de Deus marinheiros experientes apavorados com a tempestade. Então, ela realmente foi uma tempestade violenta. Deus usou os recursos dele para fazer aquilo que ele queria, para mostrar para Jonas o grande erro dele, né? Ele não quis ir à grande cidade. Então, Deus, que é dono do mar, que é dono de todas as coisas, que é dono do vento, soprou ali, né? Fez aquilo virar uma grande tempestade, e até mesmo os marinheiros ficaram tão assustados que começaram cada um a clamar para o seu Deus. E hoje eu queria que nós parássemos um pouquinho aqui para dar uma olhada nessa questão dessa tempestade, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, podemos ter passado por uma tempestade. Talvez você diga para mim assim: ah, não, Laís, eu não vivi nada assim de tanta tempestade. Mas, muitas vezes, né, como quando a gente é criança, o fato de uma amiguinha da gente não querer, mãe, a fulana não quer mais brincar comigo. Aquilo naquele momento para aquela criança é uma tempestade. E nós nunca podemos com os nossos filhos dizer, isso é bobeira, porque para a idade daquela criança não é bobeira. E a forma como nós a instruirmos para ela lidar com aquela bobeira daquele momento vai ajudá-la a ver como lidar com as grandes tempestades da vida. Então, alguém que perde um cachorrinho quando é pequeno vai aprender a lidar com as perdas, né, que vão vir pela frente, que poderão ser maiores, mas que ele já aprendeu a confiar que Deus faz todas as coisas no tempo certo, da forma correta. Então, aquele brinquedo quebrado, aquele amiguinho que não quer mais ser seu amigo na infância, a espinha na adolescência, o namorado na juventude, todas essas coisas que aparentemente são garoas, né? E quando a gente olha para trás, a gente realmente vê que aquilo é apenas uma garoa. Elas nos forjam, elas nos dão as ferramentas para que a gente possa realmente enfrentar um diagnóstico difícil, enfrentar um divórcio, enfrentar uma viuvez, enfrentar outros tipos de tempestade financeira que podem vir sobre nós. E nós precisamos entender que nas tempestades nós sempre aprendemos. As tempestades, elas nos ensinam. E hoje nós vamos ver algumas coisas que as tempestades trazem. A primeira coisa é que todo ato de desobediência a Deus tem uma tempestade vinculada a si. Nem toda dificuldade que nós temos é fruto de pecado. Não, tá doente é porque tem pecado. Teve problema financeiro é porque é o pecado. Não. Escutem bem essa frase. Nem toda dificuldade é punição por pecado, mas todo pecado lhe trará dificuldade. Se pecarmos contra o nosso corpo, nossos relacionamentos ou a sociedade, eles nos atacarão de volta. Todo pecado tem consequências, e por mais que nós
sejamos perdoados por Deus dos nossos pecados, quando nós verdadeiramente nos arrependemos, nós temos que lidar com as consequências. Deus nos criou para conhecê-lo, para servi-lo, para amá-lo. E se a gente viola as leis de Deus, nós estamos violando este propósito maior de Deus, que é o de realmente nós vivemos para a sua glória, para servirmos a Ele. E quando nós quebramos isso, nós colhemos as consequências. Vamos ler 2 versículos que estão em Provérbios. Primeiro, Provérbios capítulo 16, verso 5. Diz assim: o Senhor detesta todos os arrogantes, com certeza eles não ficarão impunes. A arrogância é um pecado, e a arrogância traz consequências. Aqui está dizendo que eles não ficarão impunes, eles levarão a punição pela sua arrogância. E no verso 21, 7, diz: a violência dos ímpios os arrebatará, porque se recusam a praticar a justiça. Então, a violência dos ímpios voltará contra eles mesmos, né? Porque eles não se arrependem. Então, todo ato de pecado tem consequências. Os resultados da desobediência de Jonas foram imediatos e dramáticos. Ele desobedeceu, entrou dentro do navio e lá veio a tempestade. Ele não teve que esperar muito tempo para colher, né, os resultados da sua desobediência. Até os marinheiros reconhecem aquilo como algo sobrenatural, porque nós não vemos aqui os marinheiros correndo para resolver tecnicamente. Eles já vão direto para os deuses deles, porque eles viram que aquilo não era uma tempestade comum que eles poderiam lidar, mas era algo que somente os deuses poderiam interferir. O pecado, na verdade, ele é como se fosse uma radiação, né? Os efeitos muitas vezes não são vistos imediatamente, só depois de um tempo. Eu tive que fazer um tratamento de radioterapia e foi muito interessante, porque eu entrava naquela sala enorme, né? Me trancavam lá dentro com uma porta de ferro muito grande e eu ficava lá sozinha, e aí lá vinha uma máquina, passava por cima de mim. Eu não via nada, eu não via luzes, eu não via nada furando a minha pele. E, em princípio, eu achei, tá tudo bem, não aconteceu nada. Mas, quando eu chegava em casa, né, eu via o quanto aquela parte onde realmente os raios tinham vindo, ela estava como que queimada do sol, né? Até hoje, depois de muitos anos, eu ainda tenho a marca de onde aquela radiação passava. Por quê? Porque os raios penetravam na minha pele e eu não sentia nada, mas eles estavam lá. E traziam consequências benéficas, porque me curaram da doença, mas também marcaram a minha pele. Então, o pecado é a mesma coisa. Muitas vezes nós podemos achar que aquela mentira não trouxe consequência para o nosso relacionamento, que aquele pequeno ato que eu cometi ali de pecado não deu em nada, né? Mas ele sempre traz consequências. Então, todo ato de desobediência tem uma tempestade vinculada a ele. Você não pode subornar uma tempestade. Ela vai acontecer. A segunda coisa que nós vemos aqui é que a tempestade, que era consequência da desobediência de Jonas, também pegou os marinheiros que estavam no barco, né? Então, muitas vezes, nós passamos por tempestades não frutos de consequências de atos nossos, mas porque vivemos numa sociedade decaída, né? O mundo todo jaz no pecado, e como isso traz consequências, e essas consequências chegam até nós, não por um pecado específico, mas pelo fato de nós vivemos em um mundo caído e conturbado. É o caso, por exemplo, do que o homem tem feito com a natureza, né? Nós fazemos tantas coisas em relação à natureza. Quando a gente pega um bairro como aqui onde eu vivo, não temos quase mais nenhum tipo de rua sem pavimentação. Tudo, as pessoas deixaram de ter jardins, deixaram de ter verde, deixaram de ter terra. E aí, quando chove, a água não tem como ser absorvida, ela simplesmente escoa, né? E isso vai acabar causando o quê? Enchentes, porque aquele volume de água não tem muito para onde ir.
Então, muitas vezes, uma pessoa pode ter a sua casa invadida pela água, né? E isso traz prejuízos imensos para ela, não porque ela fez qualquer coisa de errado, mas simplesmente porque o planeta fez algo de errado, né? O mundo todo fez algo de errado ao não preservar a natureza, a não cuidar do que Deus nos deu e ter consequências em relação a isso. Nós temos muitas doenças que são produzidas por lixo, por coisas que nós mesmos jogamos. Então tudo isso é consequência de atos que muitas vezes não são nossos, mas o fato da gente estar vivendo no mundo caído. Mas em relação às tempestades, temos uma verdade muito importante que tem que ficar muito forte na nossa mente, no nosso coração. Está lá em Romanos capítulo 8, no verso 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Uma coisa que nós precisamos saber em relação às tempestades é que quando as tempestades entram na vida, seja pelos nossos erros ou não, nós temos a promessa de que Deus vai usá-las para o nosso bem. As tempestades, gente, por mais difíceis que sejam na hora que a gente passa por elas, elas modificam a gente, né? Elas nos trazem uma proximidade com Deus, elas transformam o nosso coração. Através das tempestades, nós podemos acordar para verdades que nós não enxergaríamos se a gente não estivesse passando por elas. Elas desenvolvem a nossa fé, a nossa esperança, o amor, a paciência, a humildade, o autocontrole, como nada mais pode fazer a gente mudar, né? Muitas pessoas foram levadas até Jesus através da tempestade. Eu mesmo posso dizer que eu fui uma pessoa que estou agora terminando o acompanhamento, mas eu tive câncer de mama e viver a situação da doença, do tratamento, trouxe para mim muitas lições que eu não aprenderia de outra forma. Ah, mas isso quer dizer que todo mundo tem que passar pelo câncer para aprender isso? Não. Essa foi a forma como Deus me ensinou. Deus me ensinou coisas através da pandemia, ensinou outras para outras pessoas. Ele usou a mesma coisa, nós vivemos a situação de pandemia, mas cada um foi atingido, impactado de uma determinada forma. Então, vivermos a tempestade nos traz muito aprendizado, muito mais conhecimento do Deus que nós temos. Então, nós temos que entender que realmente o Romanos 8, 28, ele é uma verdade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós podemos enxergar o bem nas mais difíceis circunstâncias, porque não é um bem visível e com o valor de bem do mundo. Alguém pode dizer, como que você pode enxergar o bem na morte de um ente querido? Mas, mesmo diante daquelas coisas, o Espírito Santo fala com o nosso coração e nos mostra o cuidado de Deus conosco, né? Sentir o consolo de Deus, por exemplo, diante de uma perda, isso já é um bem. Então, nós só temos a dimensão do bem que a tempestade trouxe através do Espírito Santo de Deus. Ele que nos instrui, Ele que nos ensina, Ele que nos faz enxergar as coisas da maneira de Deus. Um outro aspecto importante é que a tempestade não foi mandada para destruir Jonas. Se Deus quisesse, com um sopro, aquele barco teria virado, Jonas teria morrido e teria acabado tudo. Ah, olha só, Deus puniu Jonas porque ele não obedeceu a ele. A tempestade não foi mandada para destruir Jonas. A tempestade veio para colocá-lo no caminho que Deus queria que ele fosse. Então, muitas vezes a gente acha que aquilo que está sobrevindo a nós é para nos destruir. Mas nós temos a coisa mais importante assegurada, que é a nossa salvação, a eternidade com Deus. Então, qualquer outra coisa não vem para nos destruir. Vem para nos colocar no caminho, vem para nos
aperfeiçoar, para nos trazer para maior santidade, para nos fazer mais parecidos com Cristo. A cruz de Cristo não veio para destruí-lo, veio para cumprir um propósito. E a mesma coisa acontece conosco diante das nossas tempestades. Se nós não ouvirmos a palavra de Deus, Deus vai ter outros agentes para nos fazer ouvir. Às vezes a gente diz, não, ler a Bíblia é muito difícil. A palavra de Deus, ela contém tudo o que Ele quer para nós. Nós não precisamos ficar procurando a vontade de Deus, esperando um anjo vir falar com a gente, nada disso. Está tudo lá na palavra de Deus. Só que se nós não formos para a palavra de Deus, e Deus quiser falar conosco, Ele vai arrumar outras formas. Às vezes são grandes tempestades. Então, nós precisamos estar abertos para ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. E o último aspecto que nós temos em relação à tempestade é que a misericórdia de Deus está na profundeza das nossas tempestades. Jonas não conseguia enxergar que bem lá no fundo do terror da tempestade, a misericórdia de Deus estava em ação, atraindo-o de volta para transformar seu coração. Jonas não conseguia enxergar ainda como é que diante daquela imensa tempestade, Deus ali nas profundezas estava agindo, em misericórdia para com ele. E nós também, muitas vezes, diante do nosso sofrimento, diante daquele momento que estamos passando, não conseguimos enxergar que o nosso Deus não dorme, que a sua misericórdia está sempre presente e que seus planos são sempre o melhor para nós. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Quero que você medite um pouco nessas tempestades. Olhe para você mesmo. Talvez você não esteja passando por nenhuma grande tempestade agora, mas possa olhar para o seu passado e muitas vezes coisas que você viveu e que até hoje são difíceis para você lidar com elas. Puxa, tudo bem, eu estou bem agora, mas como Deus pôde me fazer aquilo, Como que no passado eu pude perder minha casa? Como que eu pude viver uma infância daquela? Quanto sofrimento eu tive? Olhe para aquelas tempestades que já passaram e veja o que Deus pode te ensinar através delas. Como você pode enxergar a misericórdia de Deus se manifestando através de cada momento difícil que você passou. Que Deus te abençoe e que esse seja um bom tempo de reflexão para você.